Sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição do nosso jornal Presença Online. E para começar a edição de hoje, nós convidamos o professor Cássio de Física para dar aquela super dica para o seu vestibular. Se liga aí! Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Cássio, aqui da Escola Brito Elias, e estou aqui nesse momento para passar umas dicas de física para o primeiro exame de qualificação da UERJ. Então, gente, como sabemos, a UERJ é dividida em dois exames de qualificação, um que ocorre agora, no meio do ano, e o outro que ocorre lá no meio de setembro, final de setembro. E os dois visam a qualificar o candidato para uma segunda fase, que seria o exame específico da universidade. Então, estamos em cima já do primeiro exame de qualificação da UERJ. E aí eu vim dar umas dicas aqui para vocês que ainda não estão bem seguros, né? Focar mais nesses assuntos, até porque caíram muito no último exame de qualificação. Como, por exemplo, na cinemática, é bom você dar uma olhada em movimento uniforme, em movimento uniformemente variado, que a gente chama de MU e MUV. Nas equações do sorvete, né, S igual a S0 mais V vezes T, e na equação do sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais até ao quadrado dividido por 2. Essas duas equações que eu citei localizam o móvel a qualquer momento numa trajetória retilínea. Só que o movimento uniformemente variado traz mais do que uma equação, traz mais duas, que são a equação de Torricelli, que é muito aplicada em problemas de queda livre, cujo movimento também é uniformemente variado, só que na direção vertical, e a equação da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T, que serve para você calcular a velocidade do móvel no movimento uniformemente variado a qualquer momento. Além disso, tem a parte da dinâmica, que também tem a sua importância dentro do concurso. Por quê? Ali você encontra as leis de Newton, né? São três. A inércia, que é a primeira lei de Newton, a ação e reação, que é a terceira lei de Newton, e o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Porém, eles costumam explorar mais a primeira, que é a lei da inércia, onde a força resultante sobre os corpos é igual a zero, e a segunda, cuja força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração do movimento. Então, essas duas leis, a primeira e a segunda, sobressaem-se sobre a terceira, porque são mais aplicadas aos exercícios, às questões que eles costumam elaborar e cobrar dos candidatos. Além disso, continuando, a gente tem a parte de calorimetria, que já está mais voltada para a física do segundo ano. E na calorimetria a gente fala, né, do calor, que o calor é um tipo de energia que transita, né, de um corpo para o outro. Então, vale a pena você dar uma estudada no conceito de calor e também saber que esse calor, ele é sensível, ele pode ser latente e ele pode ser específico. Então, há três modalidades aqui de calor. O sensível, quando a temperatura varia. O latente, quando varia a fase da substância, ou seja, quando ela passa de sólida para líquida, por exemplo, quando ela derrete, ou de líquida para sólida, solidificação, você tem o calor latente. Já o sensível não, só trata da variação de temperatura sem mudar a fase. Ainda no tópico aqui de dicas, a gente chega na parte de eletricidade, mais específica para o terceiro ano. A eletricidade, ela é dividida em duas partes, a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática aborda muito campo elétrico e força elétrica. Então é bom você dar uma estudada nesses assuntos, porque no ano passado eles cobraram uma questão sobre esses dois assuntos. E a parte de eletrodinâmica vem com os circuitos elétricos, as associações de resistores em série, em paralelo ou as duas juntas. Isso é muito cobrado pela UERJ também, calcular resistência equivalente, calcular a diferença de potencial em um resistor, eles adoram também fazer isso. E para você se dar bem em circuitos elétricos, você tem que saber pelo menos a primeira lei de Ohm, que ela é muito aplicada nesse tipo de questão que envolve circuitos elétricos.
tá? Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes Z. Ou se você ler, você pode colocar RUI. Se você quiser decorar a fórmula, pode ser como RUI. R, né? U, I, RUI. U igual a R vezes I, ok? Ou RUI, para você se lembrar dessa fórmula. E, por fim, a potência elétrica. Há 4 anos sempre cai uma coisinha de potência elétrica na prova da UERJ. Então é bom que você dê uma analisada aí no seu material em como se calcula a potência elétrica em um resistor, em como se calcula a potência elétrica em um circuito. Isso vai te ajudar no desenvolver da prova de física. Então, essas são as dicas que eu, professor Cássio, aqui da Escola Brito Elias, tenho a passar para você para esse primeiro exame de qualificação. Estou torcendo por cada um de vocês, que vocês possam fazer uma prova tranquila e porque tenho certeza que capacitados para isso vocês estão, tá bom? Bom concurso para todos vocês, estamos aqui torcendo pela vitória de vocês. Um abraço, gente! E aí, gostaram da dica? Tenho certeza que com essas orientações, mais os seus estudos, sua classificação vai ser ótima. Boa prova! Agora nós vamos falar da Semana da Poesia que a nossa escola realizou. Foi um projeto com o Fundamental 1 lá no auditório, onde os alunos se apresentaram e recitaram poesias de um livro paradidático. Vamos ver um pouco como foi. Maria Augusto de Medeiros nasceu em São Paulo e estudou desenho de aves. A poesia pode transmitir emoção, sensibilidade, humor e diversos outros sentimentos. As turmas mandaram super bem nas apresentações. Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. Mãe, aquela que nos dá amor, que sempre podemos contar, é o nosso porto seguro e que toda vez que nos corrige, é pensando em nosso melhor. Dia 14 de maio de 2023 é o dia delas e é claro que a Escola Brito Elias preparou uma linda homenagem para todas as mães. Vamos ver. Elas sempre merecem homenagens, por isso que é muito importante reforçar o amor e a importância que sentimos por ela. Feliz dia para todas! E agora chegou a hora do nosso Café Presença. Devido à maratona das provas, hoje vai ser um pouco diferente. Nós convidamos o professor Edgar para falar um pouco mais sobre o dia 1º de maio. É dia do trabalho ou do trabalhador? Olha aí! José Daniel, respondendo a sua pergunta, o 1º de maio é para se lembrar uma série de protestos e manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, em 1886. Onde reuniu cerca de 80 mil trabalhadores, onde os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho e até mesmo que eles tivessem horas de lazer. A carga horária de trabalho na época chegava até 18 horas, ou seja, os trabalhadores queriam que eles tivessem 8 horas trabalhadas, 8 horas de descanso e 8 horas para fazer o que bem entendesse. No Brasil, a data vai ser instituída no governo de Arthur Bernardes em 1924. Essa ideia do Dia do Trabalho e não do trabalhador, ele vem nos governos de Getúlio Vargas, onde ele tenta cooptar essa ideia, até porque o próprio Getúlio Vargas, ele vai se apresentar como o pai dos pobres e os pais dos trabalhadores. Historicamente falando, é Dia do Trabalhador e não Dia do Trabalho. Por quê? Porque o trabalho sozinho ele não produz riqueza. Quem produz a riqueza é o trabalhador. Tá explicado? Então depois disso, feliz Dia do Trabalhador. Esse quadro é demais, né?
e é sempre importante saber o significado dos feriados. Chegou a hora de falar sobre outro projeto super interessante. Já imaginou criar um projeto de lei e votar em outras emendas propostas? O professor Fábio Borges promoveu esse projeto lá no auditório com as turmas 801 e 802. Vamos ver um pouco de como foi o trabalho Jovem Parlamentar. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou o deputado Fábio Borges e, na figura de presidente desta casa, dou por iniciada e aberta neste momento, em 19/4/2023, as audiências de votações de leis para o Estado do Rio de Janeiro. Bom dia. O nome da lei é Política Legal, abrangência no Rio de Janeiro, público-alvo, são as políticas em geral e a fundamentação é criminalizar o poder de pessoas jurídicas que cometerem atos lesivos contra a administração pública e promover a recuperação dos danos causados. Temos 26. Na figura de presidente desta casa, eu, deputado Fábio Borges, dou por encerrada a sessão de votação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no dia 19/4/2023. Parabéns, seus lindos. Palmas para vocês. Uma iniciativa realmente super legal e importante, e com várias ideias bacanas. Gente, e com tantas coisas boas que essa edição já teve, eu não posso esquecer de falar sobre os dias dos livros. Dia 18 de abril foi o Dia do Livro Infantil e dia 23, Dia Mundial do Livro. E é claro que a nossa escola fez algumas comemorações. Teve historinha para as crianças da educação infantil e 2 visitas super especiais. Uma do personagem Menino Maluquinho e a outra que tá sempre no nosso dia a dia da escola, o livro. Olha aí. E agora nós vamos falar do Arena Brito. A Maria Clara esteve mais uma vez conversando com o Diogo para nos atualizar sobre a agenda de esporte do mês de maio aqui da Escola Brito Elias. Olha aí. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do quadro Arena Brito aqui no Jornal Presença. Eu sou a Maria Clara e estamos aqui com o Diogo, o coordenador de esportes aqui da Escola Brito Elias. Diogo, fala um pouquinho pra gente sobre o calendário de esportes do mês de maio. Olá pessoal, tudo bom? Então, gente, esse mês de maio será mais um mês de muita atividade de esportes para nossos alunos aqui da escola. No dia 13 agora de maio, nós vamos ter um café com bola de voleibol. O que seria isso? É um festival de vôlei, onde os alunos da escola vão jogar um voleibol aí durante a manhã. E antes disso vai ter aquele café da manhã bem caprichado para todo mundo. No dia 20 a gente vai ter o nosso famoso Intersalas, tão esperado pelos alunos. Esse ano nós dividimos por módulo. No dia 20 nós vamos ter o 6º, 7º e 8º ano fundamental. E no dia 27 a gente vai fazer o Intersalas do pessoal do 9º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então é isso, gente. Fiquem ligados no calendário de esportes agora do mês de maio para não perder nenhuma atividade. Na última edição nós falamos, mas não custa lembrar, né? Tem alguma ideia, sugestão ou comentário para o nosso jornal? Manda aqui no nosso e-mail e quem sabe seu comentário e ideia pode aparecer aqui. Mais uma edição do nosso jornal está chegando ao fim. Foi um prazer estar com vocês em mais um dia. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, se inscrevam aqui no Conexão Brito Elias para não perder as próximas atualizações e deixem o like aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, pessoal!